Anastasia salva o dia. E agora Sandra e Ernesto vão pagar caro. O casal de vilões tenta acabar de vez com Candinho. Mas o destino deles muda no instante em que Anastasia decide aparecer. Porque ela não só está viva, como também enxergou um detalhe que Túlio deixou passar. E com essa sacada genial, ela vai armar o bote perfeito e empurrar os dois direto para o Chilindró. Tudo começa quando Anastasia toma coragem e se revela. Sem perder tempo, ela encara Dita e declara, com a voz firme: a mãe de Candinho não se foi coisa nenhuma. Eu estou viva, viva, e pronta para salvar o meu filho. Dita congela. O choque é tão grande que ela nem respira por alguns segundos. Enquanto isso, antes dessa revelação bombástica, a pobre caipira andava de um lado pro outro no quarto do hospital. Olhava para Candinho, pálido, fraco, e o coração dela apertava cada vez mais. Ela tenta manter a calma, mas a voz sai trêmula ao perguntar para Túlio: doutor, não tem mais nada que pode ser feito? Túlio respira fundo. A tristeza pesa no olhar. Desculpe, Dita, nós já tentamos tudo o que podíamos. Mas Dita não aceita. O desespero fala mais alto. Deve ter alguma coisa que pode ser feita. Túlio pensa. Fica em silêncio por alguns segundos. Depois, admite: na verdade, acabei de pensar em algo, mas é muito improvável que funcione. Dita praticamente pula em cima dele. Fala, doutor, eu tô desesperada. Qualquer esperança serve para mim. O médico começa a explicar, devagar, escolhendo cada palavra. Podemos tentar coletar uma amostra de um pulmão saudável e usar essa amostra para criar um antídoto que regeneraria a parte ferida do pulmão do Candinho. Ele para. Dita percebe. O que foi, Túlio? Qual é o problema? O médico suspira. E termina. O problema é que esse procedimento só tem chance de funcionar se for feito com alguém compatível. Alguém com DNA quase idêntico ao do Candinho. Um parente muito próximo. Dita tenta se animar. O Celso. Ele vai ajudar o Candinho com certeza. Mas Túlio balança a cabeça, com pesar. Nós já tentamos isso, Dita. Celso é só primo de Candinho. O DNA não é compatível o suficiente. A voz dela quebra. Então, precisava ser alguém mais próximo. Mas a gente nem sabe onde tá o fio de Candinho. Ela respira fundo, derrotada. E Dona Anastasia, a mãe dele, já se foi faz tempo. Túlio encerra, triste. Infelizmente, não há mais nada que possamos fazer. Sinto muito, Dita. Sem forças, Dita sai andando pelo corredor. Entra no banheiro do hospital. Apoia as mãos na pia. E finalmente deixa as lágrimas caírem. Lágrimas de quem acredita que perdeu o amor da vida. Ela nem imagina que, alguns instantes depois, a verdade vai explodir na sua frente. E tudo vai mudar. Quando volta para a maca de Candinho, Dita congela. Bem ali, sobre o peito do amado. Uma carta. Uma carta que não estava ali antes. Ela olha ao redor, assustada. Ué, Túlio não tá mais aqui. Quem deixou isso? Murmura, com o coração acelerado. A caipira pega o envelope com as mãos trêmulas. E logo nota, escrito com tinta forte: para Dita Ribeiro. O estômago dela embrulha. Dita respira fundo, abre a carta. E o que lê é a última coisa que poderia imaginar. No papel, só uma frase: eu posso salvar o Candinho. Me encontre atrás do hospital. Não deixe que ninguém te veja. O mundo dela gira. Uma mistura de medo, esperança e dúvida. Eu não posso fazer isso. Pode ser perigoso. Pensa, assustada. Mas então ela olha para Candinho. Fraco. Lutando para respirar. O peito dela aperta. A alma dói. E uma certeza surge no olhar. Se tem alguém que pode ajudar o meu Candinho, eu vou arriscar. Sem pensar duas vezes. Porque se pensar, desiste. Dita parte. Sai do quarto sorrateiramente. Caminha rápido pelos corredores do hospital. Evita enfermeiras, médicos, curiosos. Quase não respira. Até que finalmente chega atrás do prédio.
Lá, na escuridão total, ela vê uma figura encapuzada, parada, imóvel, como uma sombra viva. Dita engole seco. Ei, quem é você? Por que me chamou pra cá? A figura responde. Uma voz feminina. Uma voz de senhora. Uma voz que parece carregar décadas de história. Fico feliz que você tenha seguido a minha carta, Dita Ribeiro. Eu chamei você aqui porque posso salvar o Candinho e acabar com as ameaças que rondam o seu amado. Dita tenta entender, mas o Dr. Túlio disse que só um parente muito próximo poderia salvar ele agora. O Júnior tá desaparecido, e a mãe dele já se foi. A figura dá uma leve risada, triste e ao mesmo tempo cheia de força. Ah, mas tem um detalhe que o rapazinho médico não sabe. A mulher puxa o capuz devagar, dá um passo pra frente. A luz fraca toca seu rosto, e Dita leva a mão à boca, chocada. Aquela mulher é ela mesma, Anastasia, a mãe de Candinho, viva, inteira, determinada. Com um sorriso firme, ela completa. A mãe de Candinho não se foi coisa nenhuma. Eu estou viva e pronta para salvar o meu filho. Dita arregala os olhos. Corre para abraçar a senhora com toda a força do coração. Dona Anastasia, a senhora tá mesmo aqui comigo? Eu não tô vendo um espírito não, né? Mas por que a senhora ficou sumida esse tempo todo? Anastasia recebe o abraço. Fecha os olhos por um segundo. Mas a voz sai carregada de tristeza. Porque eles estão de olho, Dita. Eles estão tramando contra as pessoas que eu amo. A caipira se afasta um passo, assustada. Eles quem? Anastasia inspira fundo. E começa a revelar o que guardou por tanto tempo. Você viu uma enfermeira loira rondando Candinho, não viu? Pois bem, aquela não era uma simples enfermeira. Dita sente um arrepio subir pela espinha. Como assim? Anastasia continua. Firme. Ela é a responsável por meu filho estar nesse estado. E está disposta a terminar o que começou. A revolta toma o rosto de Dita. Nós não pode deixar isso acontecer. Nunca. Anastasia concorda, com a força de uma mãe que não aceita perder o que mais ama. É por isso que eu vou entregar uma amostra dos meus pulmões. Isso vai salvar o meu querido Candinho. Mas, enquanto os médicos fazem a parte deles, nós vamos pegar esses bandidos. Dita arregala os olhos, animada e confusa ao mesmo tempo. E, como nós faz isso? Anastasia abre um sorriso leve, daqueles que anunciam um plano perfeito. Tenho um plano, Dita. Vamos falar com seus amigos. O jovem médico e a enfermeira. Eles vão nos ajudar nessa. Estrela Branca Média no dia seguinte. O plano de Anastasia começa. Os mocinhos se espalham pelos corredores. Observam cada movimento dentro do hospital. Esperam o momento certo. Esperam que a enfermeira loira apareça infiltrada entre os funcionários. E ela aparece. Sandra. Disfarçada. Fria. Pronta para agir sem levantar suspeitas. Estela, posicionada para iniciar a primeira fase do plano, dá o passo decisivo. Infelizmente, o Candinho terá que ser transferido. Nós tentamos de tudo. Mas o hospital não tem estrutura para um caso como o dele. Amanhã ele será levado para um hospital maior. Sandra escuta isso de longe. E um sorriso maldoso nasce em seu rosto. Finalmente, a chance que esperava. O que ela não sabe é que essa notícia foi plantada justamente para ela ouvir. Estrela Branca Média mais tarde, na casa dos vilões. Sandra chega empolgada. Quase tropeça na própria pressa. Ernesto, ouviu o que eu disse? Eles vão transferir o meu priminho para outro hospital. Ernesto franze a testa, sem entender nada. E daí? Desde quando isso é bom para nós? Vão levar ele para um hospital distante, com mais segurança que o atual. Quando ele chegar lá, nós nunca mais vamos ter chance de acabar com ele. Mas a megera loira dá um sorriso venenoso. Aquele sorriso que diz que ela está calculando muito mais longe. Ah, Ernesto! É aí que você se engana. Sandra ergue o queixo, cheia de confiança. Os olhos brilham com aquela maldade calculada.
É verdade, meu amor, mas você tá esquecendo de um detalhezinho. O caipira não vai chegar ao novo hospital. Pelo menos, não inteiro. Ernesto abre um sorriso largo, puxa Sandra para perto, dá um beijo rápido e diz, admirado: Sandra, Sandra, meu amor, você me surpreende mais a cada dia com essa sua genialidade. Quer dizer então que vamos aproveitar a transferência do caipira acamado para acabar de vez com ele? Sandra confirma, triunfante. Isso mesmo. Eles estão entregando o candinho pra gente numa bandeja de prata. Só precisamos ficar de olho e roubar a ambulância no caminho. No dia seguinte, o plano dos vilões começa a andar. O casal já está escondido perto do hospital. Observam tudo. Cada passo. Cada movimento. Ernesto resmunga, impaciente. Mas que demora. Você tem certeza que ouviu certo, Sandra? A loira revira os olhos, arrogante. Mas é claro que sim, Ernesto. Eles vão aparecer a qualquer momento. É só ter paciência. E então, surge algo diferente. Uma ambulância suspeita estaciona perto da entrada. Sandra regala os olhos. Um sorriso venenoso nasce no canto da boca. Minutos depois, Estela, Túlio e alguns enfermeiros saem do prédio empurrando uma maca. A pessoa deitada está completamente coberta. Os vilões observam. Os profissionais de saúde parecem apressados, nervosos, tensos. Sandra sussurra, vitoriosa. Finalmente! O nosso alvo tá indo direto para a própria armadilha. A maca entra na ambulância. As portas são fechadas num estalo seco. O motor liga. Pronta para partir. Eles veem Túlio se aproximar, dizer algo ao motorista. E então a ambulância começa a se mover. Ernesto quase pula no banco do carro, animado. Agora é o nosso momento. Vamos pegar aquele caipira desgraçado. Ele liga o carro de luxo, pisa fundo, e a perseguição começa. O carro dos vilões segue colado na ambulância. A estrada avança. O motorista da ambulância parece tranquilo, sem suspeitar de nada. Ernesto pergunta, nervoso: mas, como vamos fazer isso, Sandra? Ela nem pisca. A ambulância só tem alguns enfermeiros. Quando a gente estiver longe de todo mundo, paramos esse carro de uma vez. E o momento chega. A estrada fica mais vazia, mais distante das casas. Perfeita para um ataque. Ernesto não pensa duas vezes. Ultrapassa a ambulância em alta velocidade. Gira o volante. Faz um cavalo de pau dramático. E para o carro atravessado na pista, bloqueando completamente a passagem. A ambulância freia bruscamente. O silêncio pesa no ar. Sandra olha para o marido com um sorriso de pura crueldade. O plano deles, finalmente, começou. Os dois bandidos vestem seus disfarces. Capuzes. Roupas escuras. Nada que chame atenção. Descem do carro determinados. Ernesto já puxa o revólver. O metal brilha na luz fraca da estrada. Ele aponta a arma diretamente para o motorista da ambulância. Desce do carro. Deita no chão. E começa a orar para eu ser gentil com você, seu motoristazinho de uma figa. O motorista obedece, tremendo dos pés à cabeça. Enquanto isso, Sandra e Ernesto caminham até a parte de trás da ambulância. Eles se entreolham, respiram fundo e abrem as portas de uma vez. Só a maca. O corpo coberto. Nenhum enfermeiro. Ernesto franze o senho, desconfiado. Ué, por que não tem nenhum enfermeiro aqui? Mas Sandra, tomada pela impaciência, dá de ombros. Ela já sobe na traseira da ambulância. Não me importa. Isso só deixa tudo mais fácil. Ernesto a segue. Os passos fazem eco dentro da lataria do veículo. Ele chega perto da maca. Sorri. O sorriso de quem acha que venceu. Com a mão firme, puxa o cobertor. E no mesmo instante, pá! Uma cabeçada certeira na testa do bandido. Ernesto cai para trás, atordoado, soltando a arma. Do alto da maca, surge um policial armado. Ele se levanta num salto. Aponta a pistola direto para os dois vilões. Sandra dá um grito de ódio. Mas o que é isso? Você não é o Candinho.
Cadê o Candinho? E então, atrás deles, o motorista rendido se levanta. Ele puxa sua arma também. Olhar firme. Postura de autoridade. Era um policial disfarçado o tempo inteiro. Ele chega perto, especialmente de Ernesto, e diz com ironia: deitem no chão e comecem a orar para eu ser gentil com vocês, seus bandidinhos de uma figa. O parceiro dele sorri, completando: acharam que estavam preparando uma armadilha, né? Acharam errado. Foram vocês que caíram direitinho na nossa. Sandra e Ernesto, paralisados, percebem que perderam tudo. Estrela Branca média enquanto isso. No hospital, Anastasia está diante de Túlio. Determinada. Firme. Sem medo. Eu estou pronta para salvar o meu filho. Túlio prepara os materiais, olhando para ela com respeito profundo. A senhora é uma heroína, Dona Anastasia. O procedimento acontece. Demorado. Tenso. Mas bem-sucedido. Horas depois, Anastasia, Dita, Estela e Túlio vão até o quarto onde Candinho está. Ele continua apagado. Dita se encolhe. A angústia pesa. Ele já não deveria ter acordado? Túlio responde com sinceridade: pode levar mais tempo do que esperávamos. É possível até que ele não volte. Só saberemos com o tempo. Anastasia, porém, não aceita desistir. Ela segura a mão do filho. Com força. Com amor de mãe. Com fé. Vamos, meu filho. Você é forte. Você pode lutar pela sua vida. Volta pra mim. Volta pra tua amada. Volta pro teu filho que tá por aí esperando por nós. Volte, meu filho. E nós vamos encontrar o Júnior juntos. Mas de repente, Candinho começa a se debater na maca. Forte. Violento. Todos se assustam. Túlio corre para contê-lo. Estela também. A enfermeira olha para as mulheres, com o coração apertado. Dita. Anastasia. Acho melhor vocês esperarem lá fora. Vocês não precisam ver isso. Mas Dita, chorando, não cede. Não, Estela. Eu vou ficar aqui ao lado do meu Candinho. Mas, por favor, salvem ele. Anastasia confirma, firme. Nós vamos ficar. Mas salvem o meu menino. O monitor apita. A situação piora. Túlio fala com sinceridade, lutando contra o pânico. A situação está piorando. Desse jeito, não vai haver nada que possamos fazer para salvar a vida dele. Nós estamos perdendo o Candinho. Dita cai sobre o corpo do amado, segurando a cabeça dele com desespero. Não, meu amor. Você é forte. Aguenta mais um pouco. Por favor. O quarto inteiro se enche de tensão e medo. Candinho está à beira do fim. Enquanto isso, dentro da mente de Candinho, um mar de lembranças se abre como uma onda gigante. Imagens, sons, sensações. Tudo misturado. Tudo empurrando o caipira para longe, ou trazendo ele de volta. É como se o corpo gritasse: lembra, Candinho. Lembra porque vale a pena viver. E ele lembra. Lembra da mãe. Lembra de Policarpo. Lembra do casamento com Dita. Do amor. Da vida simples. Da felicidade. E, lá no fundo da memória, uma pendência. Algo importante. Algo que ele precisa resolver antes de partir, mas ainda não sabe exatamente o que. De repente, a voz dela ecoa na mente dele. A voz que sempre o guiou. A voz de Anastasia. Vamos, meu filho. Siga a minha voz. Siga a voz da sua mãe. Da sua amada Dita. Daqueles que amam você. As palavras soam como um trovão dentro da escuridão. Um furacão. Elas giram, quebram, abrem espaço. E se tornam a chave que ele procurava. Mas, do lado de fora, o corpo de Candinho para de se mover. Totalmente. Antes ele se debatia. Agora está rígido. Imóvel. Túlio se desespera. Ele se aproxima. Toca o peito do caipira. E exclama, alarmado. Ele não está respirando. Tragam o desfibrilador. Vamos perdê-lo. O pânico toma a sala. Dita chora. Anastasia segura o próprio peito. Estela tenta manter a calma. Mas então,
Dentro da mente de Candinho, a resposta finalmente aparece com luz própria. Ele lembra. Lembra do que precisava fazer. Lembra de quem precisa voltar. Da mãe. Da amada. Da família. Do filho que o espera em algum lugar. Então, um sopro. Um grito. Um renascimento. Candinho desperta com força, puxando o ar como se fosse a primeira vez. Mãe! Mãe! A senhora tá viva! A senhora me salvou! A sala explode em emoção. Todos correm até ele. Dita o abraça primeiro, chorando. Anastasia encosta o rosto no do filho. Estela cobre a boca, emocionada. Túlio sorri, aliviado, quase desaba. Candinho, você tá bem? Pergunta Dita, apertando ele com medo de soltar. Candinho segura a mão da mãe. Olha no fundo dos olhos dela. E diz, com a voz cheia de amor. Eu ouvi tudo, mãe. Tudo que a senhora falou. Sobre o Júnior. Sobre nós achar ele. E a senhora tá certa. Nós vai encontrar esse menino. O seu neto. A todo custo. Anastasia abre um sorriso que mistura lágrimas e orgulho. E promete. Vamos sim, meu filho. Vamos garantir que essa família fique completa outra vez. E ninguém vai nos separar de novo. Eles se abraçam. Forte. Todos juntos. Um abraço que sela o destino. Um abraço que promete futuro. Promete união. Promete felicidade. Os mocinhos, enfim, celebram o renascimento de Candinho. E o recomeço de tudo que ainda está por vir. E você aí de casa? Acha que o Candinho vai conseguir, enfim, encontrar o filho Júnior com a ajuda de Dona Anastasia? Ou será que os pilantras que restaram, Uma e Celso, ainda vão ser uma pedra no sapato? Um tormento capaz de atrapalhar a união dessa família? Conta pra gente aqui nos comentários. A sua opinião importa demais pra nós. E fique ligado, porque muita coisa ainda pode acontecer. Até a próxima! Nos vemos no próximo capítulo.